Romanos capítulo 5, versos 1 e 2, diz assim: Justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem também obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos por causa da esperança da glória de Deus. Esses dois versos trazem uma revelação muito extraordinária da parte de Deus de dois assuntos importantíssimos, que é a justificação em Cristo Jesus e a graça, que é o favor imerecido de Deus para conosco. Quando entendemos que fomos justificados em Cristo, ou seja, quando Ele faz o seu sacrifício substitutivo na cruz, que Ele morre, Ele cumpre a exigência da lei, Ele cumpre a exigência de Deus, e a ofensa que a humanidade tinha para com Deus ali, ela é removida. De uma vez por todas, os nossos pecados foram todos perdoados pela morte de um inocente. Em Adão, todos nós ofendemos a Deus quando desobedecemos e comemos do fruto que Deus disse para não comer. É o próprio apóstolo Paulo que explica isso, dizendo que o primeiro Adão, pela ação dele, todos nós pecamos. E pelo segundo Adão, que é Cristo Jesus, o último Adão, na verdade, todos nós fomos perdoados, fomos justificados. Então, justificação é isso. Cristo perdoou os nossos pecados e nos justificou diante de Deus, de forma que estamos debaixo agora do senhorio de Cristo. Por estarmos unidos a Ele, por estarmos debaixo do senhorio de Cristo, então estamos justificados diante de Deus. Então o pecado ele não tem mais domínio sobre nós, fomos libertos do pecado de uma vez por todas. Então o pecado ele não nos domina. A nossa carne, sim, ainda é atraída pelo pecado, mas nós não somos mais escravos do pecado. Nós recebemos um Espírito pelo qual clamamos Paizinho, é o que diz a palavra. E o outro tema é a graça, que é esse favor imerecido, que é tudo isso que eu disse. Deus, Ele preparou o seu Cordeiro, que é Cristo Jesus, e Ele mesmo fez o sacrifício por nós, porque a lei não aperfeiçoou ninguém. A lei, ela cumpriu o seu propósito, que era nos apontar a saída é Cristo Jesus. Então não é pelo cumprimento da lei que somos justificados ou que fomos justificados. O papel da lei era nos apontar Cristo, era apontar para a humanidade que necessitamos de um Salvador, e esse Salvador é Cristo Jesus. Então a lei ela cumpriu o seu propósito, apontou Cristo, e Cristo, no tempo perfeito e determinado por Deus, ele veio, cumpre a lei, cancela todo o escrito de dívida que era contra nós, cancela os nossos pecados, anula os nossos pecados, perdoa os nossos pecados, e nos apresenta diante de Deus imaculados, de forma que o nosso espírito está unido ao Espírito de Deus e agora somos novas criaturas. Agora nós provamos de um novo nascimento. Nós morremos de uma vez por todas para o mundo, para esse sistema mundano, morremos para o pecado e renascemos para uma vida em Deus e para Deus. De acordo que agora não existe vida fora de Cristo Jesus, não existe vida além de Cristo Jesus. Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando entendemos essa tríplice verdade, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, a gente entende que não existe outro caminho a não ser Cristo, não existe outra verdade que não seja Cristo, e não existe vida além de Cristo. Então todas as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas intenções agora são construídas com esse raciocínio
de que nós mesmos merecíamos o inferno, merecíamos a morte, merecíamos o distanciamento de Deus, porque o próprio profeta Isaías é quem nos fala isso, que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Uma vez removido o pecado, uma vez encerrado o pecado na carne, uma vez o pecado sendo destituído da sua vida, não existe mais nada que te separa de Deus, porque Cristo é esse caminho que o profeta Isaías fala no capítulo 35, que é o caminho santo, que é o caminho que te une a Deus, que te une à tua origem, que te une ao teu Pai, que te une àquele que te criou, que te formou. Cristo é esse mediador, é essa ponte, é esse religare que te religou novamente em Deus. O apóstolo Paulo é quem nos fala que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, ou seja, fomos desligados dele. E agora em Cristo Jesus temos a oportunidade de estarmos ligados novamente. Então, pela fé, esse texto fala pelo menos 2 vezes pela fé. Ele fala justificados, pois, pela fé, e depois ele fala temos acesso a essa graça pela fé. Então a fé é esse elemento que vai fazer com que a tua mente alcance essa verdade. Pela fé você é inserido nesse contexto em que Deus ele destila um amor sobrenatural sobre a sua vida, e aquela frase que Jesus ouve pelo menos 2 vezes é citado nos evangelhos, uma no batismo, outra no Monte da Transfiguração, que Jesus ouve: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então essa frase agora ela é estendida para nós, porque uma vez estando em Cristo Jesus, somos Cristo aqui na terra. O apóstolo João é que nos conta que tal qual Cristo é, nós somos neste mundo. Então nós também somos filhos amados em quem Deus tem prazer. Você precisa de uma vez por todas abrir a sua mente e alcançar essa revelação divina de que a sua vida ela pode ser maravilhosamente melhor do que você imagina ser. Às vezes você olha e acha que está vivendo o ápice da sua história, e eu quero te dizer, você não está vivendo 1% daquilo que você poderia viver. Porque quando você entende que você é filho, que você entende que o seu papel nessa terra é ser como Cristo foi, é dominar sobre as circunstâncias, é você enxergar além do visível. Você entende que você pode produzir muito mais do que você tem produzido, você pode alcançar mais do que você tem alcançado, você pode desfrutar mais daquilo que você tem desfrutado. Você passa a dominar sobre as coisas e deixa de ser dominado por elas. Às vezes você olha e você se acha em aperto financeiro, por exemplo. Então essa escassez de dinheiro passa a dominar sobre sua vida, e tudo que você constrói, tudo que você sonha e tudo que você projeta é em torno dessa escassez financeira. Quando você entende que você é filho, que você está acima da escassez, que você na verdade é filho de um Deus abundante, e que a abundância de Deus é derramada continuamente sobre a sua vida por você estar unido a Cristo, você entende que você pode por um breve período de tempo estar sofrendo a falta do dinheiro, mas não é a falta do dinheiro que vai determinar o seu estado final, que vai determinar quem você é. Você não é essa pessoa que tem falta de dinheiro, que tem escassez de dinheiro. Você é alguém que é abundante. Você foi criado para a abundância. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre a terra. Está lá em Gênesis, capítulo 1, verso 26 e 27. Então há uma ordem que Deus determina no universo que o homem deverá dominar sobre. Hoje você pode estar vivendo uma vida de domínio, você está sendo dominado pelo dinheiro, dominado pelas impurezas sexuais, você pode estar sendo dominado pela falta de fé, você pode estar sendo dominado por várias coisas, várias circunstâncias, dominado pela bebida, pelo cigarro, pela prostituição,
pelo uso de drogas ilícitas ou até lícitas, e você vive subjugado e dominado sobre as circunstâncias, mas eu estou te dizendo que você só vai viver dessa forma se você assim quiser. Porque se você se voltar para essa verdade que eu estou te dizendo, que você foi liberto disso tudo, porque a palavra de Deus diz que para a liberdade foi que Cristo nos libertou, ou seja, você já está livre, é como se a sua cela estivesse destrancada. Basta você empurrar a grade daquela cela que você vai ver que você está livre, você pode sair. Não existe sentinelas te vigiando. Você está ali numa prisão mental, numa prisão da tradição, uma prisão que na verdade foi passado para você, quando na verdade o seu espírito é livre, de forma que você pode viver a abundância da glória de Deus. É o que esse texto diz. Temos acesso a essa graça, a esse favor imerecido. Você pode se relacionar com Deus em liberdade e dominar sobre todos os recursos nessa terra. Você precisa primeiro renovar sua mente e entender que essa situação que você está vivendo não é o seu estado final, mas o seu estado final é uma vida de abundância. João 10:10, Jesus declara: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, Deus é um Deus de abundância. Você pode desfrutar dessa presença abundante do Cristo, mas para isso você precisa primeiro voltar-se para Cristo, entender que você está aliançado com Ele, entender que hoje você é filho e participante das coisas pertinentes à vida de Cristo e que tudo te é possível, basta você crer. Recebe essa palavra em nome de Jesus e compartilhe com quem faz sentido para você.